28, versículo 18, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, irmãos, ele possui todo o poder, tanto nos céus como na terra. Glória a Deus. As pessoas, às vezes, elas conhecem Jesus, simplesmente o Jesus homem, que veio para cumprir uma missão. O Jesus Cristo homem, ele veio com uma missão específica, que foi de buscar e salvar o que se havia perdido. O que muitos não entendem é que antes de Jesus vir ao mundo, ele era Deus lá no céu. Quando ele disse, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que ele estava dizendo? O Abraão não nasceu muito antes do nascimento de Jesus? Sim. Mas Jesus disse que antes que Abraão existisse, Jesus já existia. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia diz sobre o Verbo que é Jesus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo é Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como é a glória do unigênito Filho de Deus. Está falando de Jesus. Então, antes de Jesus vir ao mundo, Jesus já era Deus lá no céu. Mas a Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era Deus lá no céu. Ele assumiu a forma de ser humano, nasceu de uma virgem, veio para cumprir uma missão. Qual foi a missão? Dar a vida dele pela salvação, pelo perdão dos pecados da humanidade. Por isso que ele passou do que ele passou. Então, irmãos, ele veio cumprir a missão. Ele veio, nasceu, cresceu, viveu e ele é o nosso Salvador. Só que quando ele ressuscitou, ele iria voltar para o lugar de onde ele veio. Aonde era? O céu. Ele ia voltar para o céu, porque de lá ele veio. Então ele deu uma missão aos discípulos, aos apóstolos. Ele disse, aqui no versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações. A missão que ele deu para os apóstolos é de pregar a palavra de Deus em todo o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que então o evangelho vai ser pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, Jesus deixou essa missão de ensinar, portanto, ir de ensinar em todas as nações, quer dizer, pregar o evangelho. Ele não mandou pregar a lei de Moisés, ele não mandou pregar o Pentateuco, não, ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação na vida de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, mas o justo viverá da fé. E aqui, irmãos, ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações. A gente vai pregar a palavra, a gente ensina a palavra, o evangelho do reino. A Bíblia diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então a gente vai e prega a palavra. As pessoas ouvem a palavra. As pessoas se arrependem de seus pecados, confessam Jesus como Salvador. Aí elas são discipuladas. Porque Jesus, ele disse, aqui no versículo 20, ele disse, ide ensinar. Ensinar é você pregar a palavra e ensinar as pessoas a servir a Deus. E aí depois que você ensina, você vai batizar aquelas pessoas. Porque lá em Marcos 16, versículo 16, diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então é preciso crer, é preciso obedecer, é preciso ser batizado, porque é uma ordenança de Jesus. Quando Jesus foi ao encontro de João Batista no Rio Jordão, João Batista estava batizando, e Jesus veio ao encontro dele. E ali o João Batista, quando viu, disse, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, quando Jesus chegou perto de João, para João batizar Jesus, Jesus disse, Senhor, eu que careço ser batizado por ti, mas tu vens a mim. Jesus disse assim, olha, convém cumprir as Escrituras. João sabia que Jesus era maior do que ele. Ele sabia verdadeiramente quem era Jesus. E nunca nem tinha visto ele, né? Sem nunca ter visto. Sem nunca ter visto. Quando ele viu, ele disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aí Jesus disse, olha, não, convém que você me batize, por quê? Porque vamos cumprir as Escrituras. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é para nós cumprir ela. Amém? A gente cumprir a palavra de Deus. A bênção de Deus na nossa vida está quando nós cumprimos a palavra. Para nós vencer o diabo, nós só vencemos o diabo se nós cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu me sujeito a Deus? Quando eu me disponho a colocar a palavra de Deus na minha vida e obedecer a palavra. Aí eu estou me sujeitando a Deus, aí eu derroto o diabo facilmente. Amém? Glória a Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando, versículo 20, eu acho importante esse versículo. E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que estou convosco até a consumação do século. Depois que batiza, ele diz, ó, ensina a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Que é isso? É nós ensinar as pessoas a guardar tudo que Jesus falou, a ser obediente à palavra de Deus. Porque Jesus está conosco todos os dias, sim, Senhor. Eu estou dizendo aquilo que ele veio para cumprir. Sim. Então, irmãos, é muito importante o batismo. O que é que significa o batismo? O batismo significa, na verdade, um sepultamento. Viu? Quando nós não conhecíamos Jesus, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas de Deus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Só que aqui nas águas do batismo, o que acontece? Nós vamos sepultar o velho homem que andava em desobediência e pecado, e das águas vai ressurgir, vai nascer de novo um novo homem, uma nova criatura, um filho de Deus, para andar na vontade de Deus. Só é filho de Deus aquele que vive a palavra de Deus. Né? O filho, ele é obediente ao pai, porque ele traz em si as características do pai. Jesus foi obediente ao pai, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer que ele foi obediente durante toda a vida. a pior morte, né? Ele suportou. Então, irmão, nós vamos hoje batizar esses irmãos, né, em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos sepultar o velho homem e vai ressurgir uma nova criatura, um filho de Deus, para andar na presença de Deus. Né? E a missão que nós ganhamos, pregar o Evangelho. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho. É a missão que cada um de nós tem. Não é só o pastor, é todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelista Anderson.